E aí pessoal, aqui é Lucas Pereira e essa é a segunda parte do vídeo de como eu pintei esse Scrap Golem da Artisan Guild. Bom, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber exatamente como eu pintei essa parte de madeira da miniatura. E agora vamos para a lista de materiais que eu usei nesse vídeo. As cores foram o camurça da Acrylex, preto metálico, silver da Deco Art, bronze da Acrylex e o Strong Tone da Army Painter. Verde pistache da Acrylex, Refractive Green da Vallejo, Flat Green da Vallejo, amarelo limão da Acrylex. Abyssal Blue da Scale, Graphite da Scale e Arctic Blue também da Scale. Bom, eu vou começar a base do metal da miniatura usando o preto metálico da Acrylex. Como essa vai ser minha cor base, eu simplesmente vou selecionando as partes de metal da miniatura e vou aplicando uma camada base sem segredo. Pessoal, e aproveitando, uma dica para quando você for usar cor metálica, evite usar a mesma água que você usa para lavar o pincel quando for usar uma cor que não for metálica. Pode ser um negócio meio bobo e muita gente já sabe disso, mas de repente para o iniciante é uma informação importante, porque toda vez que você lava o pincel na água usando uma tinta metálica, o pigmento metálico fica dissolvido na água. E quando você for lavar o pincel usando uma tinta comum, pode acabar contaminando a cor que você está usando. Como eu disse, pode parecer meio óbvio, mas eu achei interessante fazer esse comentário. Bom, e aí eu já terminei de passar a camada base do preto metálico no corpo da miniatura. Agora eu vou repetir o processo no braço direito dele. Esse braço eu terminei a camada base e vamos partir para o próximo. Eu confesso, pessoal, que eu gosto bastante desse preto metálico da Acrylex. É claro que se comparado a tintas próprias para isso, você vai chegar num resultado melhor, mas por ser uma solução barata e de fácil acesso para todo mundo aqui no Brasil, eu acho um ótimo custo-benefício. Eu sinceramente gosto bastante do resultado final desse preto metálico. Bom, camada base finalizada, tá na hora de partir para o bom e velho wash da Army Painter, o Strong Tone. E na hora de aplicar esse wash, em alguns cantos específicos e algumas rachaduras ali do metal, eu gosto de acumular um pouco mais esse wash para que ele fique bem escuro e dê uma sensação de profundidade maior.
Bom, esse é o resultado final da camada base e o wash já secou aí. É natural que ele fique bem escuro assim. E agora eu vou para a finalização do metal. Eu estou usando um pincel com as cerdas bem duras. Não necessariamente você precisa de um pincel desse, mas eu gostei porque ele deu o efeito que eu esperava. Um desgaste com linhas mais separadas e uma aparência mais grosseira mesmo. E como esse pincel tem as cerdas bem grossas, a tinta não tá muito seca. E nem pode, senão não vai marcar a peça como eu gostaria. Mas independente do pincel que você for usar, esse de cerda grossa ou com cerdas mais finas, tem que aplicar com bastante cuidado. Percebam que a ideia aqui não é cobrir o preto metálico, e sim só marcar as extremidades do metal, que seriam regiões onde sofre um desgaste com mais frequência, enfim. Isso vai ajudar a dar um efeito mais realista para a miniatura. Bom, esse é o resultado final das partes de metal do corpo da miniatura. Eu curti bastante esse efeito e tá excelente para usar essa miniatura na minha mesa de RPG. E agora eu vou para a última parte de metal, que é esse desenho desse rosto aí na frente da miniatura. Eu decidi usar uma cor diferente só para dar uma variação mesmo. E depois de aplicar a tinta bronze da Acrylex, o resultado final é esse. Depois eu apliquei o mesmo wash da Army Painter. E esse é o resultado após a aplicação do wash. E como uma última etapa para esse metal, eu estou aplicando um dry brush com aquele mesmo pincel, só que com a cor camurça da Acrylex. Mas como essa não é uma tinta metálica, eu estou indo com bastante cuidado, porque certamente ele vai dar uma esbranquiçada nesse metal. E para dar um pouco mais de contraste e saturação, eu voltei com o wash da Army Painter, que vai dar um efeito bem legal. Agora eu vou partir para esse tecido que tem logo na parte de baixo atrás da miniatura. Eu achei um detalhe bem bacana, mas infelizmente ele está meio escondido na peça. E depois de ter feito a cor base, eu vou partir para uma mistura do Refractive Green para o Flat Green da Vallejo. Que a ideia agora é fazendo camadas de tons mais claros nos pontos onde eu acho que a luz está batendo com mais intensidade. Essa camada eu estou usando flat green direto, sem mistura. E
percebam que eu vou aplicando as camadas sem que a anterior ainda tenha secado. Isso ajuda a suavizar a transição logo no começo da aplicação dessas camadas. O segredo nesse processo é a forma que você vai diluir a tinta. Se você diluir no ponto certo, vai facilitar bastante para que as transições logo no começo já fiquem um pouco mais suaves. Percebam que a cada mistura, a área que eu vou pintando vai ficando cada vez menor, à medida que as cores vão ficando cada vez mais claras. E apesar de eu estar misturando tintas nacionais com tintas importadas, essa mistura vai muito bem e mesmo o pigmento da Acrylex é um pigmento um pouco mais fraco e às vezes você precisar de mais de uma camada para ter uma cobertura legal, quando você mistura com as tintas importadas, você não perde qualidade e o resultado final fica muito bacana. Por isso eu faço isso sem problema nenhum, com frequência. E se você tem dúvida se pode misturar tintas nacionais da Acrylex, por exemplo, com tintas da Vallejo ou até da Scale, fique tranquilo, vai fundo que funciona perfeitamente. E aí eu já estou partindo para os pontos mais altos de luz desse tecido. E nos pontos onde eu achei que a transição ficou muito brusca, é só voltar com uma mistura um pouco mais escura, mais aproximada do ponto que você quer suavizar a transição e passando camadas bem finas e diluídas. Pessoal, eu não sei se dá para perceber muito bem aí na palheta, talvez ela esteja um pouco pequena, mas a diluição da tinta é muito importante. Fica um pouco difícil pelo vídeo explicar exatamente como você tem que diluir, porque isso é algo que você vai adquirindo com o tempo. O ideal é você deixar sempre o pincel com pouca tinta. É melhor errar para menos do que para mais. Um pincel muito carregado com muita tinta vai acabar dando mais trabalho, porque provavelmente você vai ter que refazer algumas partes da pintura se acabar derramando muita tinta ou a camada que você está aplicando estiver muito clara ou muito escura para chegar no resultado que você quer. E agora, finalizando essa parte, eu estou usando o amarelo limão nos pontos mais altos de luz. E esse é o resultado final desse tecido. Agora, a última coisa que está faltando é pintar essas fumaças que estão saindo dos braços da miniatura ali logo em cima. E eu estou usando basicamente 3 cores para fazer isso. A minha ideia é fazer uma fumaça mais escura, saindo bem preta do começo ali do braço dele. Então no começo dela eu estou usando uma cor mais escura e as próximas camadas eu vou clareando para chegar mais próximos de tons cinzas mais claros. E para dar um pouco mais de saturação eu estou trabalhando com tons de azul nessa fumaça. O meu tom mais escuro e o meu mais claro tem bastante azul na mistura. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma resumida nessa parte. Vejam que basicamente eu estou seguindo os mesmos passos do processo anterior. Eu nunca passo direto de uma cor para outra sem antes fazer uma mistura. Uma dica importante também é que para acelerar um pouco a suavização das transições, eu gosto de fazer um wash com o tom médio que eu estou usando. Então, depois de passar as camadas de todos os tons, eu vou cobrindo os recessos e onde as transições precisam ser suavizadas com esse wash da cor de tom médio. E nesse caso, o tom médio que eu me refiro é o grafite da Vallejo.
E agora nesse último passo, eu só tô suavizando as transições mesmo. E uma coisa que eu também demorei um pouquinho para acostumar é que dependendo da tinta que você tá usando, quando ela seca, ela escurece bastante. Umas mais, outras menos. Mas aí não tem jeito, é usando e repetindo os processos para entender como isso funciona. E esse é o resultado final da fumaça. E repetindo o mesmo processo, eu pintei a fumaça do outro braço. E aí, curtiram como ficou o resultado final? Fala a verdade, não é tão complicado assim, né? Se você tiver paciência e respeitar o passo a passo, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar nesse resultado e até muito melhor. E uma coisa que eu aprendi nesse pouco tempo de experiência que eu tenho é que quanto mais paciência você tiver, melhor vai ficar o resultado e assim você vai avançando cada vez mais. E não se esqueça que o mais importante de tudo é curtir o processo. Bom, e se você ficou até o final desse vídeo, você tem a minha gratidão. Então comenta, dá um like, que você me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Valeu e até mais!